Olá, pessoal! Tudo certo com vocês? Estou de volta para a segunda parte da discussão aí do livro da Jussara Hoffmann, Avaliar para Promover as Setas do Caminho. Nesse momento, nessa segunda parte, nós vamos discutir o que é o boom, o primordial aí da discussão da Jussara Hoffmann, que é a questão da dinâmica, da avaliação mediadora, ou seja, a avaliação e mediação. Lembrando que esse termo avaliação mediadora, essa terminologia, é uma criação, uma implementação, uma disseminação da Jussara Hoffmann, dos estudos, das pesquisas que ela tem feito, que ela realizou junto com professores, coordenadores, pessoas da área da educação, da escola. Ela trabalha muito com formação de professores, trabalhou muito com formação de professores, então ela tem muito dessa perspectiva, tanto dentro da universidade quanto lá na escola. É importante a gente lembrar que práticas avaliativas mediadoras, elas estão em consonância com concepções e metodologias que embasam as reformas educacionais atualmente. Principalmente, nós temos aí a nossa reforma educacional dentro da Base Nacional Comum Curricular, então lá dentro da BNCC, esse compromisso com a educação integral das crianças e jovens, nós temos lá a avaliação mediadora também fazendo parte deste pressuposto. Então, a dinâmica da avaliação mediadora, avaliar. O que é essa avaliação mediadora? Essa avaliação mediadora é avaliar tendo como compromisso, por compromisso, a educação integral é uma tarefa de caráter complexo e longitudinal que se projeta no futuro em sintonia com os princípios que norteiam aí a concepção mediadora. O que é esse mediar? Mediar é manter uma postura de abertura permanente às disponibilidades reais de cada educando, interpretando o que o aluno está expressando, apoiando, provocando a prosseguir, a prosseguir aí no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, é preciso ter o quê? Essa mediação aí, a autora vai buscar muito nas ideias lá do Vygotsky, apesar do referencial teórico da Jussara Hoffmann ser muito o referencial pigetiano, ela busca muitas ideias também dentro do Vygotsky. Essa questão da mediação, ela vai buscar ali dentro da perspectiva vygotskiana, que ela vai falar um pouco sobre linguagem, e ela vai falar um pouco dessa interlocução que é preciso ter entre o avaliador e o avaliado, ou seja, que ambos se comunicam por meio de diferentes representações. E aí ela busca lá uma citação do Vygotsky, uma ideia vygotskiana de que o aluno atribui sentidos próprios às várias informações e vivências educativas aos quais ele é exposto. E dependendo dessas experiências, dessas aprendizagens anteriores, vai gerar para si conhecimentos novos e singulares. Então, o papel do professor de mediador, de mediar ali as práticas pedagógicas, mediar o conhecimento, mediar o processo de ensino-aprendizagem para que o aluno possa cada vez mais construir o seu conhecimento, Ou seja, cada aluno, mesmo vivendo e vivenciando idênticas experiências educativas, ele vai internalizar aí conhecimentos e valores muito diferentes, valores aí e conhecimentos singulares, porque é do indivíduo. Faz parte aí da etapa de mobilização, a investigação das concepções prévias dos alunos como ponto de partida para as estratégias pedagógicas. De quem que ela vai buscar essas ideias da investigação de concepções prévias? Lá dos estudos do Piaget. Então, é preciso fazer aí a diferença entre análise de condições prévias de aprendizagem e prévias dos alunos, uma confusão esta que percebo, segundo a autora, em comentários feitos por professores em cursos de formação. Ela faz um alerta para tomar cuidado com conhecimentos
condições prévias de aprendizagem, né, e as prévias dos alunos, ou seja, os conhecimentos que os alunos têm, né, para não confundir com conteúdo simplesmente, né, conhecimento prévio não é simplesmente conteúdo que o aluno assimilou do ano anterior ou que ele já se consolidou, não, os conhecimentos prévios é aquilo que ele traz, a vivência dele, né, os conhecimentos que ele traz aí das práticas educativas que ele passou, que foi permeada, das práticas de outras instituições também. Então é preciso ter uma análise de concepções prévias de natureza, né? É de natureza e exige do professor grande domínio de conteúdo em disciplinas. E aí a Jussara Hoffmann, né, ela vai alertar o seguinte, que é preciso mediar as experiências educativas. Por que é preciso mediar as experiências educativas? Porque nós precisamos pensar o quê? Que a dinâmica da avaliação mediadora ela é decorrente aí do espiral evolutivo do conhecimento, que é sem fim, né? Sem início, sem meio e sem fim. O acompanhamento do aluno ele deve ser permanente, ele deve ser contínuo, ele deve ser intencional. Algumas vezes antevendo-se as dificuldades mesmo que poderão surgir aí ao longo do percurso. Então, a mediação ela se dá em paralelo ao ciclo evolutivo do conhecimento, com intenções e ações condizentes aos momentos de mobilização, de experiências educativas e de expressão aí de conhecimentos construído pelos alunos em conjunto com os professores. Outro ponto que ela vai apresentar aí para nós, né, vai trazer aí como discussão é a questão, né, da mediação das experiências educativas. Então, como mediar aí as experiências educativas? Primeiro, a construção do conhecimento, como eu disse anteriormente, é de natureza única e singular. Por mais que o aluno ele é exposto, ele é colocado mediante, né, diante de experiências educativas idênticas, a construção do conhecimento a partir daquelas experiências será uma construção única, uma construção singular. Cada aluno terá uma forma diferente de construir o conhecimento em um determinado tempo para a construção desse conhecimento. Ela ocorre aí, né, pela mediação do outro, pela socialização do outro, pela socialização entre os pares, pela socialização entre os sujeitos mais experientes. Novamente, ela busca as ideias aí vigotskiana para falar conosco. Então, um processo avaliativo mediador aí, né, vai depender de uma organização do ensino que propicia aos alunos experiências educativas diferenciadas e diversificadas. Então, em termos aí da ação avaliativa, qual é o papel do professor? É organizar o cenário educativo de modo que ocorra essa interação, provendo aí, né, condições favoráveis, recursos adequados, tempos não limitadores de aprendizagem. Ou seja, né, a otimização aí do espaço e dos recursos é uma ação mediadora, bem como o planejamento de estratégias variadas, né, também adequadas aos interesses e possibilidades dos grupos e dos alunos de forma individual. Eu tenho que pensar no coletivo, eu tenho que pensar no todo, mas eu também tenho que pensar no indivíduo, no individual. Tenho que pensar no aluno como um sujeito único e singular, porque ele vai ter que construir o seu conhecimento. E para ele construir esse conhecimento, ele precisa das mediações. A Jussara Hoffmann ela nos alerta o seguinte, que cabe ao professor organizar o máximo possível de ações interativas e interdisciplinares no próprio ambiente escolar, observando o seu andamento, ajustando provocações, sentando junto aos grupos para ouvir considerações individuais, colocando-se à disposição para subsidiá-los em novos elementos teóricos e propiciadas na própria sala de aula.
Ou seja, desta forma, né, esse professor ele estará ali observando, registrando, mediando todas essas experiências nos quais os alunos foram colocados em conflito, né? Essas experiências educativas, essas práticas educativas, então o professor precisa estar ali, né, mediando todas essas experiências que os alunos estão tendo contato. Numa perspectiva mediadora, o cenário educativo se constitui para favorecer o máximo possível a aprendizagem de cada um e do grupo. É papel, né? O aprender ali não pode ser analisado por frações de hora, como pretendem alguns professores que estabelecem objetivos e critérios para os alunos por atividade realizada. O conhecimento ele não é fragmentado, o conhecimento ele não é dividido por caixinhas. Pelo contrário, o conhecimento ele é um processo, ele é sistemático. Assim também deve ser a avaliação, né? Pensando no quê? Num desenvolvimento integral. E ao pensar no desenvolvimento integral do aluno, né, por meio de atividades diversificadas, diferenciadas, nós também temos que pensar numa avaliação mediadora. Uma avaliação mediadora é aquela avaliação processual, sistemática, que vai pensar todo o processo no qual o aluno ali está participando. Ou seja, vai levar em consideração, né, o tempo, a organização do grupo, os recursos didáticos e tecnológicos, formas de expressão e assim por diante. Num outro momento, a autora vem falar um pouco sobre os princípios da avaliação mediadora. E aí é muito importante, né, a gente fazer nota desses princípios da avaliação mediadora. Primeiro, é preciso valorizar a heterogeneidade do grupo de estudantes como essencial à promoção da sua aprendizagem. Então, diferentes grupos, né? Diferentes pessoas ali dentro daquele grupo. Os alunos são diferentes, os alunos trazem concepções, ideais, valores, cultura diferente um dos outros, né? Então, por isso a gente precisa valorizar a heterogeneidade do grupo. Reconhecer que o processo de conhecimento dos alunos é sempre qualitativamente diferente e se dá por construções próprias, ou seja, a construção do conhecimento ela é única, singular e ela é diferente de um aluno para outro. Aprender sobre o aprender dos alunos a partir da investigação e da interpretação dos avanços e obstáculos individuais no plano epistemológico. Então, como que o aluno constrói o conhecimento? Nós precisamos aprender a compreender a construção de conhecimento dos nossos alunos. Organizar muitas tarefas diferentes sem perder de vista o conjunto, a totalidade. Então, tarefas diferentes, diversificadas, ricas, né, que coloca o aluno em conflito, em construção de conhecimento, desenvolver propostas interativas tendo por intenção a tutoria dos próprios alunos e oferecer ajuda individual sem discriminar, sem desrespeitar e sem subestimar. Eu preciso dar uma atenção para o grupo, mas eu também preciso dar uma atenção individual. Eu preciso dar ouvido para a criança. Eu preciso ouvir essa criança. Essa criança ela precisa ali comunicar, ela precisa apresentar ali como que ela está construindo o seu conhecimento. Então, embora muitas situações, né, de atendimento diferenciado aos alunos, né, ocorra espontaneamente em sala de aula, elas precisam ser desenvolvidas como uma ação refletida e intencional, planejada pelo professor a partir das considerações feitas. É preciso ter mais tempo para observar o aluno em ação, registrar, refletir, decidir, né, se por estratégias didáticas coerentes, planejar novas diferentes experiências integradas e interdisciplinares planejadas em conjunto com todos os professores.
mediando a expressão do conhecimento. Então, na visão aí da Jussara Hoffmann, né, o ciclo evolutivo do processo de conhecimento e a finalidade aí da avaliação do tal processo, ela vem apresentar aí, né, três elementos primordiais aí para a questão, né, da mediação da expressão do conhecimento, que seria a mobilização, as experiências educativas e a expressão do conhecimento. Primeiro alerta que ela vem nos dar aí, né, a mobilização do aluno para a aprendizagem. Então, lá na etapa da mobilização, qual é o objetivo aí? A mobilização, ela tem por finalidade aí do avaliador ajustar propostas e atividades aos interesses e possibilidades cognitivas dos alunos, com a intenção de despertar a sua vontade na participação, despertar a sua atenção, despertar o seu engajamento nas experiências educativas que estão sendo ali, né, desenvolvidas ou que passarão a ser desenvolvidas. É preciso que aí buscar mobilizar o aluno para o aprender e colocar esse aluno como protagonista da sua aprendizagem. Isso é o processo, né, a etapa aí de mobilização. Depois, no desenrolar aí das experiências educativas, o papel do avaliador é o de promover o processo de aprendizagem de forma problematizadora e interativa, propiciando aí para o aluno situações diversificadas e diferenciadas. Vai fazer parte desse processo, né, das experiências educativas, né, a realização de experiências educativas, estratégias pedagógicas propostas aí em termos do seu processo de construção do conhecimento. Tarefas menores, tarefas gradativas, sequenciais, atividades em grupos individuais, explicações orais do professor, experiências de laboratório, passeios, visitas, excursões, a observação dos alunos, os registros das suas manifestações, o replanejamento das propostas e a intervenção pedagógica no cotidiano são elementos, né, são ações aí avaliativas, mediadoras que devem acontecer ao longo dessas experiências educativas. E por fim, nós vamos ter aí o acompanhamento da aprendizagem do aluno por meio de tarefas avaliativas que vai favorecer a expressão do conhecimento construído nesse passo a passo. Então, um destaque aí, a realidade aprendida, né, aprendida por ele, é uma representação da realidade objetiva que ele internaliza, ajusta, transforma a partir da sua realidade pessoal e das possibilidades cognitivas que o aluno foi colocado em conflito. Então, precisa que o aluno seja colocado em conflito diário, né? Precisa de ter uma observação aí atenta do professor, o professor precisa fazer as anotações, precisa fazer o registro, precisa fazer uma reflexão crítica, né? Por que ele precisa disso? Para poder pensar em novas estratégias pedagógicas, né? O professor precisa ter um olhar atento. O avaliador ele tem que se aproximar do pensamento de cada um dos alunos, refletindo sobre a qualidade do conhecimento que aquele aluno obteve, né? Pensando o quê? Promover melhores oportunidades de aprendizagem para todos. Então, isso é avaliação mediadora, é você promover a aprendizagem de todos, né? Do grupo que está ali presente. Tarefas gradativas, articuladas e conectadas, né? É uma expressão em que a autora tem se utilizado muito, né? E ela vem alertar o seguinte, que não é desejável que o professor planeje instrumentos de avaliação antecipadamente ao desenrolar do processo ou antes de iniciar um curso, pois estarão desconectados do processo vivido pelo grupo de alunos ao qual se destinam. Ou seja, os instrumentos de avaliação eles precisam ser construídos ao longo do processo
de ensino e aprendizagem. Então, os instrumentos de avaliação serão construídos a partir das tarefas que o professor trabalhou com os alunos, a partir das atividades, das experiências educativas, das propostas educativas que foram ali desenvolvidas. O conjunto, né, de instrumentos de avaliação tem por objetivo favorecer uma experiência processual, né, uma visão processual e complementar dos conhecimentos expressos aí pelos alunos. E aí, ela faz o seguinte alerta, né? Se bem articulados e adequados ao trabalho pedagógico, atuarão como instrumentos avaliativos mediadores da evolução da aprendizagem. Percebam que tudo, né, caminham junto. Né? O planejamento precisa ser mediador, as atividades propostas aos alunos precisam de mediação, precisam ser mediadas, elas são mediadoras do conhecimento, os instrumentos de avaliação eles precisam ser mediadores para promoção da aprendizagem do aluno e a avaliação ela precisa ser mediadora e promotora da aprendizagem, da melhoria da aprendizagem de todos os alunos que fazem parte do processo educacional. Um outro alerta que a autora diz que os instrumentos de avaliação eles exercem, né, uma dupla função. Os instrumentos de avaliação, né, a avaliação em si, ela é tanto para o professor quanto para os alunos. Para o professor, são elementos indispensáveis de reflexão sobre os conhecimentos expressos pelos alunos, bem como elementos norteadores de sua ação pedagógica. Ou seja, o que o professor vai captar ali vai coletar ali pelos instrumentos de avaliação, a partir da avaliação mediadora, tem que subsidiar a sua prática pedagógica para que ele possa fazer uma reflexão, ele possa melhorar a sua próxima ação pedagógica. Para os alunos, vai representar aí a oportunidade da reorganização do pensamento, ao ter de expressar para o outro os conhecimentos adquiridos, suscitando aí um grande desafio intelectual e oportunizando a reflexão acerca dos próprios conhecimentos e do seu processo de aprendizagem. É muito importante criar situações para mobilizar os alunos a refletir também sobre as suas aprendizagens. Por isso, da importância de uma boa avaliação e de bons instrumentos de avaliação, né? Então, um educador reflexivo, ele é mediador de uma educação reflexiva à medida que compartilha com os alunos sentimentos e descobertas, enfrenta com ele dúvidas e obstáculos, sugere a carta, né, sugestões de novos rumos em termos aí do planejamento. Então, é preciso aí desenvolver com muita frequência esta avaliação mediadora aí durante o processo de construção do conhecimento. Percebam que a avaliação e a construção do conhecimento, elas caminham juntos aí dentro da perspectiva da Jussara Hoffmann. Por fim, a autora, né, a Jussara Hoffmann, ela traz uma discussão sobre instrumentos de avaliação e registros em avaliação mediadora. Primeiro ponto que ela traz, instrumentos. O que são instrumentos de avaliação? Né? Então, primeiro, é preciso, né, registrar o que se observa de significativo e como um recurso próprio da nossa memória, né, diante da diversidade. E também é um exercício de prestar atenção ao processo educativo individualizado, ou seja, aluno por aluno. Então, ela traz a definição aí de instrumentos. Instrumentos são testes, trabalhos e todas as formas de expressão do aluno que tenha por finalidade acompanhar o processo de aprendizagem. A observação de tarefas e manifestações dos alunos não é em si mesma instrumento, mas uma ação do professor. E aí ela vem destacar o seguinte, que é preciso a observação diária dos alunos
porque é parte natural do processo e essas observações elas precisam se transformar em dados confiáveis em termos do seu acompanhamento. Ou seja, o aluno, né, precisa aí, né, se desenvolver, o aluno tem que se desenvolver e essa observação aí vai fazer com que, né, que o professor possa, né, elaborar, né, instrumentos de avaliação que, né, sejam mais confiáveis, né, para captar, coletar dados da construção do conhecimento aí do aluno. Perdão. Só há um jeito de elaborar melhores registros e tarefas avaliativas, tendo a clareza de sua finalidade, ou seja, fazendo o melhor uso possível deles. A elaboração e o uso dos instrumentos de avaliação revelam aí concepções metodológicas. Os melhores instrumentos de avaliação são tarefas condizentes com o contexto de aprendizagem, somadas a registros descritivos sobre o momento em que o aluno se encontra. Critérios de correção, né, de tarefas aí dos alunos. Então, primeiro ponto, né, que a gente tem que discutir. Pensando numa visão mediadora, não existe, né, na visão mediadora, não existe a preocupação com critérios precisos e definidos, porque o instrumento de avaliação representa um ponto de partida, um questionamento que se faz à espreita de muitas respostas inéditas, diferentes e entrevistas. E aí tem que tomar um certo cuidado, porque uma tarefa avaliativa bem elaborada favorece a expressão própria de ideias e diferentes estratégias de solução dos alunos, possibilita ao professor investigar as hipóteses construídas por eles até aquele determinado momento, os processos de raciocínio de que se utilizaram para dar aquela determinada resposta. Então, uma tarefa avaliativa bem elaborada, ela favorece diferentes respostas por parte de alunos também diferentes, uma vez que cada aluno constrói o seu conhecimento de uma forma. Então, ele vai apresentar esse conhecimento construído para você por meio das tarefas avaliativas de uma determinada forma. Então, não há critérios previamente definidos pelo professor que deem conta aí do inusitado, né? Então, a intenção é de investigar várias possibilidades. Então, tarefas, né, pensando aí nessa questão, né, de que as tarefas, né, os testes e tarefas são instrumentos de avaliação planejados e elaborados pelos professores para acompanhar a expressão dos conhecimentos construídos pelos alunos, que são alunos diferentes, complexos e múltiplos por natureza. Então, esses instrumentos avaliativos eles precisam ser coerentes às concepções defendidas no sentido de favorecer uma análise qualitativa da aprendizagem do aluno. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final aí, né, da nossa discussão aí do livro da Jussara Hoffmann. Depois, a autora ela ainda vai fazer alguns levantamentos, né? Ela apresenta para a gente algumas opções de instrumentos avaliativos, né? Ela fala muito do portfólio, porque o portfólio, né, é onde o aluno pode colocar ali, né, todo o seu processo de desenvolvimento de construção do conhecimento. Lembrando que o portfólio não é importante para o professor, o portfólio é importante para o aluno compreender o seu processo de construção do conhecimento. Ela vai falar sobre os dossiês, que assim os dossiês é importante para o professor, os relatórios de avaliação. Ela fala muito sobre a questão do registro, né? Porque a nossa memória é muito falha. Então a gente precisa ter um registro aí com muita frequência, né? Observar e registrar para que a gente possa melhorar a nossa próxima prática. A revisão dos testes e tarefas é muito importante, né? Para trabalhar a partir do erro como algo construtivo. E aí ela vai falar também um pouco sobre questões dissertativas e questões
objetivas. O que seriam as questões dissertativas? As questões dissertativas são aquelas questões no qual o estudante responde apenas a um número relativamente pequeno de questões. Ele expressa ali seu pensamento na sua própria linguagem, né? Ele coloca ali, né, tende a produzir respostas que não são completamente certas nem completamente erradas, né? Dá um leque, né? Porque o aluno vai ali, né, dissertar, né? E com isso a vantagem das questões dissertativas é o acompanhamento do progresso aí do estudante. Já nas questões objetivas, né, nós já temos o oposto, né? Nós temos aí questões fechadas, né? Então, são aquelas ali, né, em que o estudante é solicitado a escrever uma resposta, né? Ou seja, as questões de escolha única, ou aqueles que ele deve escolher uma ou mais respostas corretas dentre várias alternativas apresentadas, que são as questões aí de escolha múltipla. Então, é uma outra perspectiva, né? Para trabalhar a construção do conhecimento, as questões dissertativas, elas têm função melhores, né? Tem um leque melhor de oportunidade para a compreensão aí da construção do conhecimento por parte do aluno. Muito bem, pessoal. Agora chegou a sua vez. Faça o simulado aí, né, das questões da Jussara Hoffmann, buscando aí dentre as alternativas aquela alternativa que está de acordo, né, com o que a Jussara Hoffmann traz para nós aí, tanto no livro Avaliar para promover as setas do caminho, como lá no outro livro, né, Avaliação Mediadora, porque as ideias acabam se repetindo de um livro para o outro, de mesmos autores ou até mesmo de autores diferentes. Então, é muito importante, tá? Caso você precisa, né, fazer aí as suas anotações, retoma o vídeo posteriormente, né, dá uma pausa aí nos vídeos para que você possa, né, acompanhar com muita tranquilidade. Curso Prepara Mestre, quem se prepara sai na frente.